E então, galera, beleza? Nessa aula que a gente vem finalizar aqui o estudo da pré-história, onde tem 4 vídeos aí que você pode assistir, eu vou deixar aqui na descrição, tá? A primeira questão ela diz assim, ó: a pré-história ela pode ser definida como, letra A, período em que os dinossauros dominaram o planeta? Não, a gente não usa esse termo, até porque o período Jurássico é um período bem atrás, tá? É bem mais antigo do que a existência do homem na Terra. Então, a gente estuda a pré-história para estudar o homem. A história, geralmente, é a ciência humana, né? Por isso que ela tem esse termo. Questão B. O período anterior ao surgimento da escrita, essa seria certa, tá? Estaria certo. Mas vamos ver as outras, depois a gente lê ela. A C diz assim: o período que vai do surgimento da escrita até o início da civilização grega. O início da civilização grega? Não, não é. Nada a ver, não faz nenhum sentido. Tá? O período da escrita já é o período da história antiga, porque já tem história, não é mais pré. Questão D diz assim: o período em que o ser humano vivia em cavernas, caçava com pedaços de pedras e ossos e escrevia texto em blocos de pedra. Não, também tá muito estranha escrever texto em blocos de pedra. Por que escrever? É antes da escrita, então tá errado, tá? Então a pré-história não tem escrita ainda. A questão certa seria a B, porque diz assim: é o período anterior ao surgimento da escrita. Sim, gente, tudo que é pré-história é aquilo, segundo a datação que os historiadores deram, é o período antes da escrita. Vamos para a próxima. Bom, a próxima diz assim: qual das alternativas abaixo apresenta as principais características do período da pré-história conhecido como Paleolítico? Bom, o Paleolítico é aquele período mais antigo. O próprio nome quer dizer pedra antiga, onde o homem começa a desenvolver ferramentas, né? Mas só que as ferramentas muito arcaicas. Mas vamos ver as perguntas aqui para ver o que diz. Os homens praticavam agricultura e domesticavam animais. Não. Nesse período paleolítico, o homem vivia da coleta e da caça. Ele não coleta no sentido de encontrar vegetais na mata, tá? Não quer dizer que ele plantava, não praticava isso ainda no Paleolítico. E diz mais ainda, e domesticava animais. Não, também não, eles não domesticavam animais ainda nesse período. Eles só caçavam animais. Questão B. Os homens viviam em casas? Mentira, ele não vivia em casas nesse período, tá? Era nômades, né? Não tinha vilas, não existia essas organizações. E o poder ficava nas mãos de um chefe, também não existia um rei ainda controlando a sociedade nesse período. E o homem era disperso, era nômade. Questão C. Os homens faziam artefatos, ferramentas, armas, utensílios domésticos. Opa, já colocou utensílios domésticos de ferro? Não, matou aqui. Até então estava bonitinho, ó. Os homens faziam artefatos, né, ferramentas, armas. Eles faziam armas e utensílios. Entretanto, eles não eram de ferro, porque o homem não tinha domínio do ferro ainda. E construíram suas casas de madeira e argila. Também não, eles não construíam casas de madeira e argila porque eles viviam em cavernas. Esse período é o período das cavernas. Questão D. Os homens habitavam em cavernas, viviam da caça de animais e coleta de vegetais, justamente, ó, tá certo a D. Usavam instrumentos feitos com ossos de pedras e pedras lascadas, exatamente. A questão D é a certa, tá, gente? Vamos para a questão número 3. Diz assim: qual das alternativas abaixo apresenta importantes características do período pré-história, conhecido como Neolítico? O Neolítico você entende que é um período mais recente. Lá atrás estava o Paleolítico, né? O homem criou instrumentos de pedra lascadas e ossos, desenvolveram ferramentas melhores para caça, né? Enfim, no Neolítico, que quer dizer pedra nova, né? Já o período mais recente, há uma revolução, gente. O homem começa a lidar com a agricultura, ele começa a domesticar animais, sabe? Há uma evolução nesse período de pré-história aqui, ó. Vamos ver a questão que está certa, então. Letra A. O ser humano vivia em cavernas. Opa! Caçava com pedaços de pedras e ossos e escrevia textos em blocos de argila. Ó, essa estaria certa até a metade. Mas quando falou escrevia em texto de bloco e argila, já errou, porque não existia escrita ainda, tá? Então vamos para a questão B. A religião estava bem desenvolvida. Religião, gente, bem desenvolvida e organizada, assim como o sistema político baseado em democracia.
Vamos tirar esse negócio de democracia aqui, que isso aqui é coisa de Grécia, isso aqui já é bem recente, já tá totalmente fora essa B. Vamos para C. Neste período ocorreu a sedentarização com a prática da agricultura e domesticação de animais. Porra, essa C aqui fez tudo, cara. Como eu falei para você, eles já criavam animais, isso e também praticavam agricultura. Isso vai promover o quê? A sedentarização. Eles vão ficar só em um lugar apenas. Eles não vão precisar ficar mudando de um lugar para outro, porque agora eles têm comida o ano inteiro. Ele tem tudo o que ele precisa ali em sua volta. Então esse é o período que começa a sedentarização. Letra D. Os seres humanos não falavam, apenas emitiam ruídos para se comunicar. A D também está errada, tá? Então aqui já entende que o homem ele já sabia, já tinha uma comunicação, né? Diz assim: qual das alternativas abaixo apresenta importantes características do período da pré-história conhecido como Idade dos Metais? Bom, a própria pergunta já tá dizendo, né? Nesse período, a Idade dos Metais é o período onde o homem trabalha com ferro, né? Já havia o domínio do fogo, que foi descoberto lá ainda no Paleolítico, só que o homem não tinha domínio. Ele vai dominar o fogo no Neolítico, né? E na Era dos Metais ele já aprende a derreter os minérios, né? E produzir o cobre, né? Enfim, os metais mais duros como o ferro. Diz assim a letra A: o homem passou a cunhar moedas e desenvolveu um avançado sistema financeiro. Não é porque o homem já descobriu o metal que ele vai sair cunhando moeda e deixar de praticar o sistema de troca de produtos, o escambo, né? Ainda não, calma lá. Nós estamos falando de pré-história ainda. B, diz assim: na Idade dos Metais, os homens da pré-história inventaram várias máquinas de ferro e bronze, fato que aumentou a produtividade de objetos manufaturados. Então tá errado. Vamos para a questão C. O desenvolvimento de técnicas de fundir e moldar metais como cobre, ferro e bronze trouxe muitos avanços na vida cotidiana do homem pré-história. Claro, essa está correta, porque quando ele desenvolve ferramentas para corte, né, isso facilita muito a vida dele, né, no dia a dia. Então a questão C está muito boa. Está muito interessante, porque se trata do homem pré-histórico na descoberta do ferro e do bronze. D. Embora conhecessem as técnicas de fundição de metais, o homem deste período continuava a fazer ferramentas de ossos de pedra lascada. Não, aí a gente já descarta, né, velho? O cara vai descobrir um negócio interessante como o ferro e vai continuar brincando de pau e pedra para matar animal. Agora é com ferro, a coisa muda, né? A técnica mudou. Então a questão certa é a letra C. Desenvolvimento de técnicas de fundir e moldar metais, cobre, ferro e bronze trouxe muitos avanços na vida da cotidiana do homem pré-histórico, tá? Isso já na Era dos Metais. Por volta de 6.000 anos antes de desenvolver a escrita, tá? Pra gente começar já a Idade Antiga. No Paleolítico, ora, voltamos aqui no passado de novo, né? Mais antigo ainda. Ou seja, Idade da Pedra Lascada, destacou-se a arte rupestre. Qual das alternativas abaixo explica o que era arte rupestre? Então vamos lá. Letra A diz assim: olha só, a arte rupestre era composta por representações gráficas, ou seja, desenhos, símbolos, sinais, feitas em paredes de cavernas ou pedras pelos homens do período paleolítico. Porra, a A já matou, cara. É isso, você não lembra das imagens rupestre que a gente encontra nas paredes? Ela se destacou nesse período. Esses símbolos deixados pelo homem pré-histórico lá do Paleolítico, vem desde lá, tá? Letra B. Tipo de arte feita na pré-história que baseava na pintura de quadros e esculturas. Nossa, nada a ver. Não existia quadros, né? Não existia esculturas. Eles são os primeiros a produzir as coisas. Letra C. Pinturas feitas com sangue de animais nas paredes das primeiras igrejas que surgiram neste período. Igrejas? Ai, meu Deus. Errou completamente depois do final. Letra D. Estilo artístico desenvolvido na pré-história, onde os artistas podiam expor suas obras de arte em pequenos museus e galerias de arte. Nossa, essa tá muito infantil, né? Então, a questão certa seria a letra A, né, galera? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu os vídeos que eu fiz sobre o período da pré-história, assista. Tá tudo numa playlist aí da pré-história, tá bom? E essas são as perguntas para a gente frisar mais sobre isso. Um abraço, eu espero que vocês tenham gostado.